Oi, pessoal. Eu sou a Jana Rabelo e eu estou aqui há 15 dias do Enem com 15 dicas, salvando a sua redação na reta final para o Enem 2021. Vem comigo! Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que daqui até o Enem nós teremos todos os dias vídeos curtinhos com as dicas principais para garantir o seu 1000. O que eu fiz? Li o manual do participante dos anos anteriores, li o manual do corretor, que foi, por exemplo, disponibilizado o de 2019 agora em 2020, e trouxe toda a minha carga de mais de 16 anos lidando com o assunto para falar as 15 coisas que vocês precisam saber para garantir uma excelente nota de redação. Separei top 3 dicas para cada uma das 5 competências, totalizando 15 dicas, porque faltam 15 dias para o Enem. Então, a primeira coisa que eu precisava falar com vocês, vou até escrever, é a nossa dica número 15, dentro dessa contagem regressiva. A nossa dica número 15, no nosso 15 dias para o Enem, tem a ver com a competência número 1. A competência 1 gera algumas dúvidas em vocês, principalmente no que diz respeito ao que são as chamadas falhas sintáticas. Elas são descontadas na C1 e eu tenho muito aluno que fala assim: o que diabos é uma falha sintática? Então, nossa dica de hoje, nosso breve encontro de hoje, é para esclarecer quais são as falhas, o que são as falhas sintáticas e quais são as principais falhas sintáticas. Para isso, eu vou recorrer a um quadrozinho retirado do Manual do Corretor do Enem 2019, que foi disponibilizado para todo mundo em 2020, e uma grade que se mantém para 2021. Vamos lá dar uma olhada. O que são as falhas de estrutura sintática? Basicamente, os chamados períodos truncados, que é quando a gente coloca um ponto final separando duas orações que não poderiam ser separadas, que deveriam vir no mesmo período. A gente vai ver isso daqui a pouco, um exemplo. A justaposição de palavras, simplesmente quando os alunos vão emendando uma palavra na outra, emendando uma oração na outra, sendo que originalmente aquilo deveriam ser orações em períodos diferentes. Normalmente, quando a gente faz períodos muito longos, frases muito longas, e que a gente vai encadeando um monte de informações. Vou mostrar um exemplo também, não se preocupe. Outra falha sintática que eu queria mostrar para vocês é faltarem ou sobrarem palavras ou expressões, que são considerados elementos sintáticos, que é quando tem um buraco no meio da frase, porque faltou uma palavra ou expressão, ou quando há uma repetição logo do lado. Vamos ver um exemplo daqui a pouco. Também são considerados problemas na estrutura sintática o parágrafo frasal, ou seja, a presença daquele parágrafo com um período único. Quando você faz um período gigantesco e só tem aquele período no parágrafo, isso é considerado falha sintática. E, em geral, quando você tem período truncado, justaposição de palavras, ausência ou excesso de termos e parágrafo frasal, isso se desdobra, isso traz como consequência a pouca fluidez textual. Beleza, a gente já sabe quais são os elementos que constituem uma falha sintática. Entretanto, para tirar total na competência número 1 do Enem, que é alvo da nossa dica número 15, você, além de não ter falhas sintáticas, na verdade, permite-se até uma falha sintática no texto inteiro. A partir da segunda, você tira 160 para baixo. Nós temos uma outra exigência. O Enem, para te dar 200 na competência 1, né, para te dar o máximo, ele exige de vocês uma coisa que a gente chama de complexidade sintática. O que isso significa? Uma complexidade sintática é, além de uma estrutura sintática excelente,
que pode ter no máximo um desvio, um erro daquela listinha que a gente tinha falado, é uma estrutura que tem uma certa complexidade, uma certa sofisticação. Ou seja, você precisa, na construção dos seus períodos, colocar orações intercaladas, que é quando você tem uma oração dentro da outra. Normalmente isso é isolado por vírgulas ou por travessões, tá? Além disso, subordinações, orações subordinadas e até mesmo inversões. Por exemplo, quando você tem um sujeito depois do verbo, um sujeito posposto. Esses três elementos garantem complexidade à sua redação. Orações intercaladas, orações subordinadas e inversões sintáticas, ou seja, tirar as frases da ordem tradicional. Ok. Entretanto, não adianta eu ficar falando dessas coisas aqui no abstrato, a gente precisa de exemplos para vocês entenderem o que devem ou não fazer. Vou começar falando o que vocês devem fazer. Isso daqui é um exemplo de uma estrutura sintática correta e complexa. Por exemplo, o advento da internet ocorrido a partir da terceira revolução industrial proporcionou a democratização do conhecimento e o aprimoramento da comunicação, a qual, odiernamente, pode ocorrer de forma instantânea entre pessoas geograficamente distantes. Esse texto está disponível no Manual do Corretor de 2019, na página 75. Esse Manual do Corretor foi disponibilizado em 2020 para o público em geral. Por que esse texto é uma estrutura sintática correta? Porque não tem nenhum truncamento, a gente vai ver o que é, nenhuma justaposição, a gente vai ver nem o que é, não tem nenhuma palavra sobrando ou faltando. Só que, além de tudo, ela é complexa, porque ao longo dos trechos a gente tem orações intercaladas, a gente tem inversões sintáticas e tem relações subordinadas, tá? Então isso daqui é o que você deve fazer, mas eu imagino que você está aqui querendo saber, por exemplo, o que diabos é um truncamento. Por isso separei um truncamento para vocês. Primeiro desvio que vocês vão evitar cometer: truncamento, que é quando se coloca um ponto final inadequado, quando há uma fragmentação desnecessária no trecho. Exemplo de truncamento. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Aí a pessoa pôs um ponto final e recomeçou, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Não poderia ser esse ponto final, aqui deveria ter uma vírgula. E esse deixando é a oração reduzida de gerúndio que indica a consequência do que veio antes. Então aqui houve um truncamento, uma fragmentação inadequada, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores, vírgula. Por que tinha que ser uma vírgula? Porque tendo em vista, explica o que veio antes. Haja vista que, visto que. Então, aqui a gente tem dois truncamentos, duas fragmentações desnecessárias e errôneas do período. Isso é o truncamento. Ficar colocando ponto final onde não deveria, tá? Beleza. Fomos para o próximo desvio que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu queria mostrar para vocês agora uma justaposição. Separei para vocês uma justaposição grave aqui. Olha o tanto que essa pessoa simplesmente coloca uma frase depois da outra sem se preocupar em estabelecer a divisão entre os períodos. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor, por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Aqui deveria vir um ponto. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor. Ponto. Comecei um novo trecho, uma nova oração, um novo período. Por usar um simples aparelho celular, ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Temos mais justaposição no próximo trecho. Tem em suas mãos as redes sociais, no qual se pode fazer tudo, como postar suas coisas e seu dia a dia. Ponto. A internet pode até mudar seu estilo de vida para um jeito melhor.
ponto. Igualmente, as informações, quanto mais tivermos, então o que a gente observa? Essa pessoa foi emendando um período no outro, não separa os períodos. Normalmente a gente faz isso por um excesso de vírgulas. Então, não segmentar as frases é um desvio, a justaposição, ou segmentar demais é um desvio também, a justaposição. Outro erro que eu queria mostrar para vocês, que é um erro, né, uma falha sintática, é a ausência ou o excesso de elementos sintáticos, de palavras e expressões. Vamos lá dar uma olhadinha num exemplo. Excesso, duplicação ou ausência de palavras, elementos sintáticos. Muitos garotinhos já são bastante famosinhos pelas as redes sociais. Qual é o excesso que está aqui? Temos o as, artigo definido feminino plural, só que na hora em que eu ponho pelas, também tem o as, porque o pelas é a junção de por mais as. Então fica aqui excessivo, fica por as. Então esse excesso de elementos, no caso do artigo definido feminino, que está tanto aqui quanto dentro do pelas, é considerado uma falha sintática. E, como você pode ver, é muito mais uma falha que tem a ver com a desatenção do aluno. Outro exemplo, como vimos que crianças, adolescentes, jovens, adultos e até mesmo os idosos entram nas redes sociais, sempre ficar atento. Tudo que acontece nas redes, sempre ficar atento a tudo que acontece nas redes, tá? Lá conhecemos pessoas maus que fazem e iludem as crianças, né? Fazem o quê? Ficou faltando alguma palavra aqui, ausência de palavra. Isso também é considerado uma falha sintática. Bom, paramos por aqui porque falamos sobre os 3 tipos de falhas sintáticas principais: truncamento, justaposição ou ausência ou excesso de elementos sintáticos. Eu queria encerrar a nossa conversinha de hoje já falando sobre o nosso vídeo de amanhã. Amanhã eu vou para a dica número 14, eu vou falar de outras falhas, só que não necessariamente no aspecto sintático, ou seja, na estrutura das frases, das orações e dos períodos. E aí eu tenho um pedido para vocês. Por favor, né? Eu vou até usar minha outra câmera. Deixa eu ver se ela vai funcionar. Ah, funcionou. Por favor, deixe nos comentários deste vídeo quais são suas dúvidas de competência 1. Hoje eu falei sobre as principais falhas sintáticas. Amanhã eu vou falar sobre os principais desvios, tanto de convenção da escrita quanto gramaticais. Deixe suas dúvidas de competência 1. Quem sabe eu não respondo a sua pergunta no nosso próximo vídeo. Então, amanhã, 20 horas, no canal, salvando sua redação novamente. Um beijo e eu tava com saudade de vocês.